Olá, queridos, está no ar o Parousia Podcast, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no nosso canal e que bom, compartilhe já junto com todos os seus contatos, seus amigos e diga aí, o Parousia está no ar. Hoje nós vamos bater um papo super bacana falando sobre saúde mental, falando sobre psicologia, entre outros papos aqui. Nós vamos conversar aqui com a nossa amiga Edneia Gonçalves. Seja bem-vinda, minha amiga. É um prazer ter você junto com a gente aqui no Parousia. Olá, Daniel. Muito obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui participando também desse podcast. Que bom, que bom. Bom, pessoal, já pode seguir a gente no Instagram e já espalhar para geral aí que nós estamos no ar. @Parousia Podcast Oficial. Siga a gente no Instagram e já dá o like, já dá o sinalzinho aí do sininho, né? Ativar o sininho, melhor dizendo, e espalha para todo mundo aí, já espalha o link da nossa programação, ok? Vamos bater um papo aqui falando sobre psicologia, sobre saúde mental, falar um pouco sobre o emocional. A Edneia, que é formada desde 2011. Sim. Atua um pouco depois disso, né? Fala para mim. Sim. Formei em 2011, né? E trabalhei na parte de gestão de pessoas empresarial. No início do ano agora, eu voltei, né, ao atendimento psicológico. Então, assim, estou voltando para a área, né, estudando. Comecei os atendimentos também, estamos atendendo um atendimento no projeto social da Igreja Batista Renovada Jeruel. Que bacana. E estamos fazendo um trabalho muito bacana para a sociedade. Legal, essa área eu gosto muito, comportamento humano de uma forma geral, é algo muito interessante. E o que te inspirou a seguir carreira de psicóloga? Então, eu sempre tive muito aquela questão assim da escuta, eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas chegavam até mim para conversar e de repente eu via que tinha pessoa que eu nem tinha muita afinidade, estava sempre querendo conversar comigo, queria que eu ouvisse, aconselhasse, e eu comecei a pesquisar um pouco sobre psicologia, né? E vi que era uma coisa muito interessante, não só para estudar e trabalhar com isso, com pessoas, mas trabalhar comigo mesmo. Tanto que foi um diferencial, assim, muito bacana na minha vida. Eu aprendi muito com a psicologia, né? Muitas coisas que eu cobrava de mim mesma e das outras pessoas, expectativas no outro, eu comecei a trabalhar e vi o quanto que isso é importante, né? Eu até falo que a psicologia e direito são cursos que eu acho que todo mundo precisava fazer. Principalmente psicologia, porque assim ajuda muito, né? Não vou dizer que o psicólogo ele não tem problemas, somos seres humanos, mas ajuda bastante. Conhecer das emoções, dos sentimentos, da saúde, né? Da nossa saúde mental, saber gerir as nossas emoções, isso é muito importante. Bacana. E qual a sua especialização? Trabalha com jovem, com adulto, criança? Qual é a sua especialização dentro da área? Sim, hoje eu estou trabalhando com criança, adulto, jovens, pretendo trabalhar com idosos também, que eu acho muito importante. Eu gostava muito da área da psicanálise, quando eu estudei, eu só achava que eu ia ser psicanalista, gosto muito ainda. Mas eu me encontrei na cognitivo-comportamental também. Estou gostando muito dessa área, acho muito bacana. É uma terapia mais voltada para o presente. Não que ela não aborde, né, as questões passadas, mas eu acho que, principalmente para o serviço social, ela ajuda muito, né? No trabalho social, você não consegue estender muito as sessões. Então, seria de 10 a 14 sessões. Então, é um tempo bacana para trabalhar com cognitivo-comportamental. E tem algum trabalho social? Tem algum trabalho que você queira destacar, assim, além da igreja? Seria na igreja mesmo, esse trabalho que eu estou começando. Eu gerencio a clínica Amor Saúde também, que a gente trabalha com psicólogos, psiquiatras, né? Que é muito bacana também, é um atendimento com valor bem acessível, muito legal. Seriam esses dois mesmo. E conta uma experiência impactante que de repente já aconteceu com um paciente, não precisa dizer o paciente, até porque não pode, Sim. mas algo assim que de repente foi impactante até mesmo para você. Sim. Eu gostaria muito de contar uma experiência que eu tive até mesmo na época da faculdade, porque quando eu me formei, quando eu fazia, né, a graduação, a gente tinha
uma clínica escola. Então, a gente tinha uma oportunidade muito grande de estagiar. Então, na minha época, eu conseguia estagiar 6 meses, um ano, né? Então, isso era muito bacana, essa oportunidade que a gente tinha. E na época que eu já estava estagiando, chegou um jovem de 16 anos, mais ou menos, e ele foi encaminhado pelo psiquiatra. Então, ele tomava vários medicamentos, ansiolítico, Uhum. antidepressivo. E no início que eu comecei a atender ele, no início da psicologia, eu com medo, né? Porque ele chegou todo afrontoso, não acreditava muito na psicologia, Já duvidando, desacreditado, sim, desacreditado. que é E normal, eu né? estudando, né? É normal, muito normal. E eu fiquei um pouco preocupada, fiquei com medo na sessão do dia, né? Mas aí, tudo bem. Comecei a atendê-lo e foi uma experiência muito bacana porque eu consegui trazer resultado nesse atendimento, né? Tanto que a gente criou um vínculo, né? Ele acreditou no trabalho, então ele viu e ele começava a falar na sessão mesmo que o alívio que ele tinha, a alegria que ele tinha, era quando ele ia para as sessões. Esse atendimento durou em torno de 14 sessões e quando ele saiu, eu liberei, dei a alta, né? Ele já não tomava mais nenhum medicamento Que para legal, hein? ansiedade, não tomava para depressão. E isso, sim, foi uma coisa que me marcou muito, porque é muito bonito, Daniel, você saber que você pode ajudar alguém numa questão tão subjetiva, né? Que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não é O lado fácil. psicossomático, né? Sim, não é fácil de jeito nenhum. Então a pessoa ela chega para você toda armada, ela está buscando, né? Ela está pedindo socorro, mas às vezes ela Uhum. está ali, ela não consegue falar do problema, talvez ela não crie um vínculo com você. Mas é muito bonito quando cria esse vínculo e você sabe que está fluindo, que você pode ajudar as pessoas. Muito bacana. Legal isso aí. A gente sabe, eu sou aluno da psicanálise, então a minha pergunta ela tem muito a ver também comigo, porque a gente enfrenta grandes desafios ao estudar. Tem que ter muita leitura, tem que ler, reler, Sim, entender o que está lendo e até mesmo encarar desafios que nunca sim, foram encarados, né? verdade. Quais foram os seus maiores desafios pessoais para a sua formação? Olha, o meu maior desafio para a formação, eu tive uma questão na época com meu pai. Meu pai, ele adoeceu e ele era um senhor já bem de idade e a gente morava só nós dois. E eu tinha que largar ele para ir para a faculdade. Então, assim, isso para mim foi uma questão. A gente era muito unido, né, um com o Uhum. outro, muito agarrado mesmo. Então, foi uma situação assim que na época me gerou até meio que um bloqueio para estudar, porque assim, eu saía, eu tinha que deixar ele. Às vezes eu ia para a faculdade, ele não estava bem. Isso acabou assim, atrapalhando um pouco essa preocupação. Essa questão de querer cuidar dele, que não estava bem, e ir para a faculdade, né? E outros desafios que eu enxergava também durante o curso da faculdade, né? A questão de você se aguentar numa posição de silêncio para ouvir o outro. A gente precisa se aguentar nesse lado. Eu vou até falar um pouquinho aqui, já que você é Fica à psicanalista, vontade. a gente precisa se aguentar, né? Inclusive, o meu TCC foi sobre o silêncio, né? Então, assim, isso para mim era um desafio. Eu queria falar o tempo todo. Eu achava que eu estava na sessão e eu poderia falar. Então, isso me causou um sofrimento também. Mas no decorrer do tempo eu fui moderando, fui aprendendo, fui entendendo, né? A psicologia, a psicanálise, ela é mais silenciosa, mas a cognitivo-comportamental, Uhum. ela já te deixa, né, livre para você ali, argumentar mais, conversar, né, questionar. Então, assim, isso para mim no início foi desafiador, mas eu consegui levar. E agora, hoje, eu vejo que a cognitivo-comportamental, ela tem mais essa liberdade, né, para você conversar com o seu paciente, mas o silêncio, ele é fundamental, ele precisa, né, porque no silêncio é ali onde você vai conseguir buscar, né, tirar ali do paciente tudo aquilo que ele está elaborando e precisa trazer à tona, né, então acho muito importante. Isso para mim foi desafiador. Existe também alguns desafios que também na psicanálise existe, né? Não é tão diferente assim, mas existe a transferência, quando você sente a dor Sim, do paciente. Já aconteceu com você alguma situação que você assim, poxa, olha, a partir daqui eu não consigo te atender mais por sentir a dor daquele paciente?
Sim, já aconteceu duas situações. A primeira situação, na verdade, eu não consegui criar vínculo. A paciente, isso também foi na minha época de estágio, né? A paciente, ela não, eu sentia que ela não criou um vínculo comigo. E eu também não sentia esse vínculo com ela. Uhum. Então, eu encerrei por ali, não fluiu. Não teve afinidade. Não teve afinidade. E teve também a questão desse paciente, que eu comecei a sentir muito ali do que ele sentia, muita coisa parecida com a minha, mas aí eu consegui, para mim foi legal, foi tranquilo, eu consegui separar isso, porque no início a gente se sobrecarrega, né? Você pega um paciente, né? Você atende um paciente que ele tem muitas questões parecidas com a sua também, se você não filtrar e não entender que você é um profissional, você se sobrecarrega muito e pega muita coisa para você que não tem Porque você tem que necessidade. sentar o profissional, sair o Sim, profissional e deixar os problemas ali sim, dentro do set analítico, né? isso mesmo. É complicado mesmo e a pessoa tem que ter esse jogo de cintura, né, minha No querida? início, às vezes, é difícil esse jogo de cintura. Por isso que é muito importante os estágios, fazer bastante estágio, Muito. né? E estudar bastante, né? Treinar, treinamento é muito importante. Eu tive que treinar muito a minha escuta, né? Eu tive que. Psicanálise, você sabe, às vezes o paciente está ali na sua frente, ele fica 5 minutos sem falar nada. E aí a gente fica naquela tentação de querer perguntar, de querer falar, e não é por aí, né? Você tem outro tipo de especialização dentro da parte de psicologia? Se especializou em alguma área mais específica? Não, hoje eu tenho especialização no perfil, teste de perfil comportamental, né, que foi Uhum. um curso que eu fiz pela Febracis, o CIS Assessment. Então, eu sou analista de perfil comportamental. Mas dentro da psicologia, não, só esse mesmo. Ah, legal. E a gente está vivendo um tempo de síndrome do pensamento acelerado. Tá naquela situação de tudo. Quando você olha para o celular, você não consegue ficar 5 minutos vendo um vídeo. Você já quer mudar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ansiedade. Fala um pouquinho sobre ansiedade no mundo de hoje, no dia a dia de Sim, hoje, logo pós-pandemia, uma situação que poderia estar melhor, con- conseguiu piorar. sim, é verdade. A ansiedade, ela tem sido, assim, caso de questão, né, de saúde pública mesmo. Inclusive, o Daniel, na pesquisa, né, que eu estava em estudo, eu estava verificando que o Brasil, ele foi apontado por 9,3 milhões, por cento de pessoas ansiosas, né, em todo o Brasil. Então, assim, principalmente depois da pandemia, né, esse número de pessoas, ele aumentou. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, eu não vejo como falar sem falar da ansiedade, talvez a depressão, porque a ansiedade ela gera também, né, esse transtorno, essa doença, né, esse adoecimento mental. Então, hoje, com essa questão do pensamento acelerado, a gente mesmo, eu como psicóloga, às vezes eu começo a ver um vídeo ou ler um texto, eu já quero finalizar. Aí eu volto e penso, não, eu preciso ler, calma aí, vamos viver o presente, né? Isso. Com essa questão do pensamento acelerado, Daniel, a gente tem muito aquela questão, eu estou aqui com você, mas eu estou no telefone, eu estou conversando com uma outra pessoa, estou assistindo televisão, ou ouvindo música, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, isso vai gerando mesmo a ansiedade e o que vai nos adoecendo. Então, o importante é a gente analisar, se eu estou aqui com você, eu tenho que estar 100% presente com você. Aproveitar esse momento, esquecer um pouquinho o celular, deixar a outra coisa que eu preciso fazer de lado para a gente estar aqui. A ansiedade tem muito a ver também daquela questão do desejo, né? A gente deseja muito as coisas. Tem um livro do psiquiatra Jorge Forbes que ele chama Você quer o que você deseja? O nome do livro dele. E ele é muito interessante que ele fala justamente sobre isso, que você deseja uma coisa, aí você consegue aquela coisa, aí já perde um pouco assim aquele valor para você. Não é mesmo a Só intensidade chegou que na você meta. tinha para alcançar, né? Aí você chegou, tudo bem, aí você já começa a desejar outra coisa. E você vai desejando e vai desejando. E hoje, com essa síndrome do pensamento acelerado, tem muito isso, porque a gente começa a pesquisar na internet, Instagram, Facebook, a gente vê tanta mudança, tanta coisa, tantas pessoas falando de coisas que conquistou, né, de estudos, de cursos, né, e aí a gente vai sobrecarregando. De repente a gente está cheio de informação, mas a nossa mente mesmo, ela está vazia de conteúdo que são úteis.
pra gente, né? Uhum. Então, quando ele fala, você quer o que você deseja, às vezes a gente não, é tudo tão corrido, a gente deseja tanto algo que a gente não consegue. Eu vou dar um exemplo do podcast. Eu posso, vamos supor, eu desejei tanto esse momento que eu queria tanto estar aqui nesse momento, que aí quando eu chego aqui, peraí, eu tô dando meu 100%, porque às vezes eu desejei tanto aquilo ali, eu queria tanto estar ali, e tá fazendo valer a pena, tá legal, ou peraí, eu vou ficar, vou ficar preocupada com o celular, entendeu? A gente tem muito isso. Então é muito importante a gente voltar a nossa mente para agora, para o presente, porque o que leva a gente para a ansiedade e esses pensamentos acelerados são a quantidade, né, de informação que a gente tem dentro da nossa mente. E existe algum exercício para trazer esse presente para o presente? A psicologia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com ferramentas. Tem muitas Uhum. ferramentas bacanas, sim. Tem exercícios, né? Hoje em dia, muitas pessoas talvez não tenham paciência de parar para fazer uma técnica de relaxamento. Talvez ouvir uma música, talvez colocar um sonzinho ambiente, deitar ali depois da academia, por exemplo. Muita gente às vezes faz academia de manhã e tem um Uhum. tempinho ainda. Peraí, deixa eu relaxar, deixa eu tirar um momentinho para mim, né? E às vezes a pessoa ela não tira esse momento. Por quê? A gente cuida de todo mundo, né? Preocupa com todo mundo, mas quando se trata da gente, a gente não tem esse cuidado. Então, assim, para a gente voltar o pensamento para agora, a gente precisa de algumas técnicas mesmo. E Uhum. tem muita coisa que é treinável, né? Mas a gente tem que ter uma força de vontade, buscar conhecimento, desenvolvimento, mas buscar conhecimento também de fontes que são assim confiáveis, né? Porque Uhum. hoje se oferece tantas técnicas para você ficar bem, para você livrar da ansiedade, da depressão. Sim, tem muita coisa que ajuda, mas a gente tem que olhar com consciência. Isso realmente faz bem? Isso vai me trazer uma melhora? Né? Então tem muitas coisas que pode te trazer para o presente. Uma delas, principalmente, é você pensar, não, eu estou aqui, eu vou viver os meus 100% aqui agora. E fazer um exercício de pegar o celular, deixar ele aqui de lado e focar no que a gente está falando, né? Legal isso. E a maior dificuldade hoje de todo ser humano é isso. Sim, São escravos, somos escravos da tecnologia, é um mundo pós-moderno, né? somos. Então acaba a gente tendo essa necessidade de ter um celular, e o celular, querendo ou não, é útil para muitas coisas, Sim, mas muito bom. acaba que a gente usa sem saber usar, Sim, vamos assim dizer, no sentido de excessos. Por exemplo, uma criança hoje, você que atende criança, qual é o tempo de uma criança estar no celular? Por exemplo, eu quero uma criança, um adolescente, um jovem. Qual é o tempo de estar no celular? Porque a gente vê que os jovens hoje, para cima e para baixo, acorda, a primeira coisa que faz é visualizar os likes, enfim, tudo aquilo que está ali nas redes. E para dormir a mesma coisa. Qual é o tempo que um jovem, um adolescente, uma criança tem e que pode estar numa rede social? então, Daniel, muito interessante o que você falou e que traz uma preocupação para a gente é a questão da idade, né? Hoje tem criança de 11 anos que fica até 1 hora da manhã no celular. Eu Uhum. falo isso porque eu atendo criança e tenho algumas crianças que me relataram justamente isso. Ah, eu acordo tarde. Aí eu quando eu falo, mas por que que você acorda tarde? Ah, porque eu durmo muito tarde. Mas qual o horário que você dorme? 1 hora da manhã. Aí eu falo, mas e esse horário? Você faz o quê? Ah, é porque eu tô no celular. Eu até tento dormir mais cedo, mas e uma pessoa chama no grupo, meu amigo chama do outro lado, então eu acabo dormindo tarde. Então o que que eu fiz? Eu fiz um exercício com ele, né? Alguns exercícios com ele, e um dos exercícios foi que ele deixasse o celular de lado e deitasse mais cedo. Quando ele chegou na sessão, ele me falou que realmente fez isso. E Uhum. eu achei muito bacana que eu nem havia perguntado para ele se ele tinha feito isso. Mas ele chegou para mim na sessão e falou assim: Olha, eu consegui acordar mais cedo e eu consegui fazer o que você me falou. Eu deixei o celular de lado e eu fui ler, aí até eu dormir. Eu consegui fazer isso 1 semana. Então, Daniel, o que que eu acho que é importante? A criança, ela é muito. Ela é aprendizível,
aprendível, né? Nós Uhum. somos aprendível. E a criança muito. Uhum. A criança também, ela tem disciplina. Depende muito também dos pais, do apoio dos pais, né? Uhum. Não tem como a gente falar assim, olha, a criança, ela vai ficar 2 horas, 3 horas no celular, meia hora. Isso é um acordo entre os pais, né? Que pode verificar, olha, eu Sim. acho que o celular está incomodando. Tem necessidade de eu dar um celular para o meu filho que tem 10 anos, 9 anos? Tem necessidade de dar para ele esse celular? Meia hora tá bom para ele ficar no celular? É uma negociação entre pai e filho, porque eles que vão saber realmente o tempo, o que é que pode ser feito ali. Mas o que importa muito mesmo são os pais participarem, principalmente quando o filho vai para o psicólogo. Sabe por quê, Daniel? Porque às vezes o filho ele vai para o psicólogo e são passados algumas técnicas e algumas ferramentas para eles fazerem em casa com os filhos, né? Porém, com os pais, né? Porém, os pais às vezes não praticam aquilo, né? O psicólogo passa alguns exercícios para o pai fazer com o filho, e Uhum. às vezes isso não é feito. Então, para isso tudo resolver, para a gente ter crianças saudáveis, quando elas estão no psicólogo, os pais precisam acompanhar, os pais precisam estar presentes. É um trabalho conjunto, né? O pai com o filho e o psicólogo. Se for só o filho e o psicólogo, não vai fluir, porque o interesse tem que ser dos três, né? O psicólogo ele está ali para oferecer o seu melhor. A criança ela recebe porque a criança ela gosta muito de aprender e de desafios. Porém, os pais eles precisam estar junto ali e cobrar, ensinar para que eles possam adequar. Qual que é o momento que ele vai ficar no celular, o que que ele pode fazer, o que que ele não faz, né? Então, assim, tem pai que tem dificuldade de fazer um exercício com o filho, né? Então pensa, se o pai ele está tendo essa dificuldade de fazer um exercício com o filho, de estar ali, de entender, de conhecer o filho, entendeu? O psicólogo sozinho ele não Tem que consegue haver fazer interesse isso. de Tem que todos os ter lados, né? interesse e é muito importante, porque às vezes tem situações que o pai talvez deveria estar fazendo terapia, né? Porque muitas vezes o pai precisa mais ainda do que a criança, Sim. entendeu? Então assim, se a criança faz, é Acho que, importante na que o pai verdade, faça. todas as pessoas do mundo inteiro precisam de Sim, uma terapia, né? Todos nós encaramos desafios diariamente e no meu pensar, vejo que todos nós precisamos de sim, terapia, sim. ser ouvidos, A terapia, né? na verdade, ela é uma prevenção, Uhum, né? Às vezes a gente não, como a gente até falou um pouquinho antes de começar o podcast, a gente confunde muito, né, a saúde mental. A gente acha que saúde mental é só uma ausência de doença ou de transtorno. uhum. Não, vai muito além disso. Então, por exemplo, para que a gente possa ter uma saúde mental saudável, o importante é a gente se precaver mesmo, é a prevenção. Há tempos atrás a gente não tinha isso, Daniel. Uhum. A saúde mental ela era tabu. Ninguém O falava muito psicólogo era sobre saúde. chamado para maluco, Psicólogo né? era sinônimo Eu não de sou louco. maluco, Psicólogo né? ainda é. A gente está desconstruindo isso, Sim. mas ainda tem muito isso. Então, para que a gente possa ter essa saúde mental, primeiro também a gente tem que entender, quebrar, né, esse preconceito. É muito, às vezes, falta de conhecimento. Por isso que eu falo que é muito importante a gente falar da saúde mental, porque há tempos atrás a gente não tinha essa oportunidade de ouvir as pessoas falando. Era Uhum. vista como tabu, como preconceito, né? As coisas eram escondidas, você não sabia. Hoje não, hoje a informação ela tá aí. Mas ainda assim, falta muito as pessoas falar sobre saúde mental. Falar para a saúde mental para os idosos, sabe, Daniel? Eu acho muito importante, porque os idosos, eles trazem lá de trás esse estereótipo de que psicólogo é para doido, psiquiatra é para doido, e não é, né? Se a gente parar para pensar, é uma prevenção da saúde. A gente vai no médico, Ruim a é gente quando vai você no... tenta remediar, né? Sim, e às vezes você vai no médico, você vai no cardiologista, você vai no ginecologista, você está cuidando ali da sua saúde física, orgânica. Porém, a mente, né? A nossa batalha começa na mente. Então, a mente precisa ter esse mesmo cuidado do que o nosso corpo, do que a nossa saúde. Ah, eu tô com problema cardíaco, né? Preciso de um médico, um profissional para emagrecimento. Mas porque assim, o corpo pode estar muito bem, eu posso estar muito bonita, fazer uma cirurgia, eu posso fazer uma Eu plástica, um ia falar isso botox. aqui agora. Mas se a minha mente não tiver legal, nada disso vai adiantar. É porque Nada você disso vai para adianta. academia, você cria músculos. Você vai para um Sim, salão de cabeleireira, salão masculino ou feminino, vocês vão você se ficarem transforma ali, lindos, né, vão ficar bonitos externamente. externamente. Mas como é que está o Por emocional? dentro, O emocional é algo que é muito abstrato, você não sim, vê, né? E sim, acaba a exato. pessoa não tendo condições de entender o porquê
que está acontecendo isso ou aquilo na vida dessa pessoa por conta de emocionais, de traumas que não se deram conta, Não né? se deram conta e não buscou conhecimento para aquilo, porque eu falo muito, Daniel, também a respeito do autoconhecimento, sabe? A partir do momento que você busca esse autoconhecimento, que você se entende, que você saiba dos seus limites, olha, isso eu consigo, isso eu não consigo, e entender que tá tudo bem, você não dá conta de tudo, isso é muito bacana. Mas hoje a gente quer dar conta de tudo, de muitas coisas, né? A vida é muito corrida. Então, assim, eu costumo falar que a gente conhece muito da vida dos outros. Quando tem um cantor que eu gosto, eu vou lá e pesquiso sobre ele, sobre a vida dele. Ah, tem uma atriz, tem uma blogueira, eu vou lá e sei tudo da vida dela. Mas pergunta pra mim, Edneia, e você? Como que é você? Eu não me conheço, talvez eu não vou conseguir falar pra você como que é a Edneia, mas aí eu consigo falar pra você como que é o fulano, o cicrano, né? Eu consigo falar. Então é muito importante a gente buscar também esse autoconhecimento A para autoavaliação para si, sim, né? para nós. Olha, ter curiosidade de saber da minha história atrás, como que foi a minha história, como que foi a minha infância, parar para analisar tudo isso e olhar para dentro de si e falar, não, poxa vida, eu sou assim, mas é onde eu consigo, é o que eu dou conta, é onde eu consigo chegar, né? Eu sei que a gente pode superar os nossos limites, mas tem coisa que a gente não consegue e vai até ali, tá tudo bem, né? Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, isso ajuda muito também. Deixar de focar muito no externo e olhar para dentro de nós. Legal. Eu tenho uma filha que vai fazer 9 anos e ela é especial, ela é Down. Então, assim, ela é muito, muito inteligente e a gente tem que usar o lado lúdico Lúdico. para explicar. Quando ela está ansiosa demais, eu ensino ela, a mãe dela também, e a gente fala, ó, respira, sente o cheirinho da flor, apaga a vela. Existe algum exercício de respiração que você pode dizer para o povo em casa agora? Assim, se tiver naquele momento, aquele pico de ansiedade, existe alguma coisa que ela pode sanar naquele momento? Sim, tem a técnica, né? Tem até uma técnica que chama Acalme-se, mas ela é tipo uma listinha, eu não vou conseguir falar todos ela aqui agora. Mas Uhum. uma questão, Daniel, é isso, sabe? É você parar por um momento, você para por um momento, concentra no presente e você faz essa respiração lentamente, entendeu? Porque a respiração, a gente, quando está muito ofegante, né? A gente acaba aumentando a nossa ansiedade. E quando a gente coloca na nossa mente também, eu preciso lutar contra isso, eu não posso ficar ansiosa, isso aí é pior, isso só aumenta a ansiedade. Então, o ideal é, se for possível, ir para um lugar bem tranquilo, tentar fazer esse relaxamento, sabe? Fazer um alongamento, porque eu já tive muita ansiedade, já sofri muito de ansiedade. E uma das minhas técnicas que deu muito certo para mim é essa respiração, respirar lentamente, né? Respirar, segurar, expirar, né? E o alongamento, para mim também, ele me traz muito relaxamento. Então, vai depender de cada pessoa. Eu consigo relaxar também quando eu deito, se é um momento que eu estou em casa, eu posso, quando eu deito, fecho meu olho e coloco uma música uma instrumental, bem tranquila, isso também me traz essa calma. Tem gente que não, tem gente que é mais, aquela pessoa mais elétrica, vai ser difícil, né? Então, o ideal seria o exercício da respiração mesmo. Legal, eu quero aproveitar aqui você de casa, fazer um convite muito especial. Do dia 6 ao dia 9 de junho, estaremos realizando na Igreja do Nazareno, em Três Rios, ali na Vila Isabel, na rua Tolentino Monteiro Dias, número 265, próximo ao cemitério da Vila Isabel. A primeira conferência missionária será uma grande bênção. Estaremos lá com o pastor Leandro Oliveira, pastor Gilson Moreira, teremos também o pastor Rogério Francisco, que deu a entrevista também aqui no nosso podcast, e o reverendo vindo do Rio de Janeiro, o reverendo Erinaldo, pastor Erinaldo, que tem muita bagagem para contar para gente sobre missões. Primeira conferência de missões da Igreja do Nazareno, realizado pelo departamento onde sou presidente, MNI, Missões Nazareno Internacionais. E você é o nosso convidado. Edneia, continuando aqui o nosso bate-papo, nós tivemos uma pandemia aí com 2 anos e algumas coisinhas, né? 2 anos e alguns meses, que parecia
uma eternidade pra gente. Nós vimos muitos casais se separarem por conta de briga, por estarem muitos juntos ali e não podendo fazer muita coisa por conta da Covid. Então, assim, hoje você atende muitos pacientes, assim, coletivamente, casais, Não, casais não, não, só não individual mesmo. só individual, Sim. mas consegue atender, assim, pessoas separadamente, porém, que tem muitos problemas dentro do casamento? Olha, por enquanto, ainda está pouco, ainda são poucas pessoas. Como a gente Uhum. começou o projeto em fevereiro, mas tem alguns casos, Sim, né? Mas nem tanto voltado pela pandemia, mas são outras questões. Então, hoje eu atendo poucas pessoas ainda, né? Mas voltada para a pandemia, relacionamento, por enquanto eu não tenho atendido. Mas eu observo muito, Daniel, o seguinte. Aquilo que a gente falou sobre o autoconhecimento, né? Porque quando você se conhece, e você sabe dos seus limites, né? Você sabe onde você pode chegar, você sabe o que você consegue fazer. E aí, quando você respeita o outro também, porque ele tem o tempo dele, as coisas podem melhorar. Eu creio que a pandemia, quando veio, pegou todo mundo de surpresa, os casais, né? Todo mundo trabalhando fora, então, sim. assim, não tinha muito tempo junto. Então, de repente, teve que ficar todo mundo junto. E aí, nesse momento, como a Quebrou a pandemia, rotina, né? sim, e como a pandemia era tudo muito novo pra gente, Sim. eu penso que a gente ficou com muito mais medo do que a coragem de buscar um conhecimento, né? Peraí, o que que eu posso fazer para viver aqui com a minha esposa, com o meu esposo, para que a gente fique bem, né? Eu preciso fazer algo para desenvolver nesse momento que a gente está. Sim. Mas no momento ali, eu acho que estava todo mundo com muito medo, era tudo muito novo a pandemia. Eu creio que hoje muitas pessoas analisam isso. Poxa vida, né? Numa situação dessa, a gente precisa buscar conhecimento. Como que eu posso viver dentro dessa situação? Porque você sabe, a Uhum. psicologia, a psicanálise, ela te dá um norte, ela te dá um caminho, Uhum. mas ela não vai tirar ali a situação. Ela vai te ensinar a viver sobre aquela situação ali de uma forma mais equilibrada, né? Que você vai entender que isso pode acontecer. Então, assim, não tem remédio, não tem que vai falar para você, olha, você vai fazer isso e vai dar certo. Não, nós somos seres humanos, falhos. Então, eu creio que agora, Existe uma depois da receita que nem pandemia, sempre funciona, não né? funciona, nem sempre funciona. E não funciona, né, para todo mundo, nós somos diferentes. Sim. Então, eu creio que depois da pandemia, sim, agora a gente começou a entender que realmente foi muito difícil. Se acontecer uma situação parecida, eu creio que a gente vai ter mais essa sabedoria, sabe, de buscar o conhecimento. Como que eu vou viver dentro dessa situação? Porque se a gente parar para pensar, tem muita gente que viveu muitos traumas na pandemia, mas Uhum. não buscou um psicólogo e nem busca, né? Tem muita gente. Eu falo isso, Daniel, porque eu trabalho também numa clínica, né? E eu vejo as pessoas falando que não vai buscar psicólogo porque ela não acredita. Infelizmente, tem alguns profissionais, né? Pode ser que tenha alguns profissionais que decepcionam muitas pessoas. Então a pessoa perde a credibilidade. Então, hoje, quando as pessoas vão à clínica, que o psiquiatra encaminha para um psicólogo, né? Aí lá na recepção mesmo ela fala, eu não quero, eu adorei o psiquiatra, eu gostei muito dele, mas ele falou que me procurar terapia e eu não quero, porque eu não acredito, eu não confio, entendeu? Então as Cria algumas pessoas têm esse barreiras, né? medo, as pessoas têm esse medo. Entendi. Bom, a gente sabe que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Já quase que respondendo para você, queria que você pudesse responder para o povo de casa a diferença de tristeza profunda, de uma tristeza e depressão, porque as pessoas hoje quer saber essa diferença. Se eu tenho depressão, se eu tenho tristeza, se isso é só uma dor no coração, aquele momento vai passar, ou se aquilo ali continua insistindo. Fala um pouquinho dessa diferença entre tristeza e depressão. Tá. É, tristeza é muito normal, como a gente falou, né? A tristeza, a raiva, Faz parte a do cotidiano, né? expectativa faz parte do cotidiano, né? Tudo que é demais, aí ele se torna uma patologia, né? Então, assim, a tristeza, às vezes vai acontecer da pessoa realmente ficar muito triste, ficar profundamente triste, mas tudo tem um tempo. Né? Então, quando a tristeza profunda ela permanece ali por longos tempos, né, e nada faz com que essa tristeza diminua, então pode-se observar, né, e pesquisar se realmente aí há uma depressão, né? Nem tudo é depressão, porque hoje às vezes você vai no médico,
Teve uma paciente que falou comigo, eu fui no médico, mas é porque eu estava muito ansiosa, nervosa e me passou um antidepressivo. Mas você já tinha ido antes no médico? Não, foi a primeira vez que eu fui nele. Então, assim, não teve um diagnóstico para saber se realmente era Não uma passou pelo depressão. neuro, né? Sim, não passou pelo psiquiatra, né, Uhum. também. Então, assim, não se sabe se realmente aquilo ali é uma depressão. São coisas que precisa estudar. Demora um pouco o diagnóstico, né? Agora, depressão. E outra coisa, ô Daniel, que às vezes as pessoas confundem muito, o idoso, até mesmo por causa da idade dele, ele tem um pouco essa tendência de ficar um pouco triste. Uhum. Porque às vezes ele fica um pouco mais isolado, ele quer ficar mais sozinho, né? Ou às vezes, até mesmo por não ter muitas pessoas para conversar, ele acaba ficando triste mesmo. Tem pessoas que ficam tristes. E a pessoa já confunde, já acha que é uma depressão. Então, pode ser que não seja uma depressão. Tudo precisa ser analisado. E a depressão, além dela ser com essa tristeza profunda, né? Ela perde a vontade, talvez até de se arrumar, de sair. O exercício físico que ela fazia antes, hoje ela já não faz mais. E às vezes a pessoa com tristeza, ela consegue fazer uma academia, ela consegue fazer as atividades que ela já fazia antes, né? A depressão não, a depressão ela vai tirando as vontades, né? Tira muita vontade de fazer um exercício Ela físico, se de prende, né? reunir com as pessoas, ela se fecha, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter entre depressão e a tristeza. E eu falo sempre que por mais que a gente sabe que a depressão também pode ser genética, né? Uhum. Mas a gente sabe que pode ser causada também por algum tipo de alimentação, né? Alguns traumas, né? Mas eu falo que a depressão, quando a pessoa também está com aquele transtorno de ansiedade generalizada, a gente precisa olhar isso com muito cuidado também, né? Para que esse sintoma da ansiedade não venha virar uma depressão ou um outro transtorno ainda mais sério, né? Então, a ansiedade, ela envolve assim, um contexto que a gente precisa se empenhar em buscar conhecimento mesmo, se preocupar, porque ela pode causar muitos outros transtornos, né? Inclusive a depressão. Uma pergunta que você me botou agora na cabeça aqui. Você falou sobre uma alimentação que pode te trazer depressão. Eu vou te Tem. fazer duas perguntas. Qual é esse tipo de alimentação e qual é a diferença, já que você falou também sobre ansiedade, qual é a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade? Tá. Vamos lá, primeiro os alimentos. Os alimentos, agora eu não consigo te falar assim, o nome de cada um deles, Sim, mas tem algumas. alguns alimentos, por exemplo, que pode ajudar, né, por exemplo, aumentar essa ansiedade e talvez até a depressão. Quando você está muito propício, né, a Uhum. ter algum transtorno assim. O café, por exemplo, tudo que tem cafeína, né, aquilo ali aumenta a sua Tô ansiedade. lascado. Eu também. Então, tem refrigerante, café, tem alguns desses alimentos que realmente são ruins, né? Que eles são alimentos que vão ajudar a aumentar a sua ansiedade. Ajudando a aumentar a sua ansiedade, como a depressão também, a ansiedade, dependendo se ela não for cuidada, ela pode, né, te levar à depressão. Então, são algumas alimentações que pode prejudicar. Uhum. E do contrário, e ao contrário também tem alguns alimentos como nozes, castanhas, que também ajudam a Uhum. melhorar a nossa saúde mental. Então, tem os alimentos que não são legais e os alimentos que também são legais, Certo. né? A diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade generalizada é o seguinte: nós sabemos que a ansiedade, desde a Bíblia, né? A Bíblia já fala, né? Não andeis ansiosos, né? Uhum. Não fique, não. Fala vários, né, versículos tem falando sobre a Sim. ansiedade. Não preocupeis, né, com o dia de amanhã. Então, a ansiedade, ela é natural. Não é que ela seja normal, mas a ansiedade ela é natural. Faz parte Então, da vida faz do ser parte da humano. vida e às vezes ajuda também, né? Às vezes um Uhum. pouquinho de ansiedade, né? Às vezes te ajuda Ela dá um também. freio moral também, às vezes, Sim, né? isso. Agora, quando aquela ansiedade, ela já passa para ser algo patológico, né? Algo que ela não te deixa sair de casa. Aí você começa com as fobias, né, de estar em lugar público. Aí sim, já começa a ser o transtorno de ansiedade generalizada. É onde você não consegue suportar. Você sozinho não consegue ter esse controle. E aí pode, né? Aí a pessoa pode desencadear um transtorno de pânico, né? Ela não consegue mesmo. Às vezes a pessoa pode parar no hospital, né, com um transtorno. Eu tive, né, eu posso falar que eu tive crise de pânico e fui parar no hospital. Isso em 2012, se não me falha a memória, 2011. Então, assim,
Aí essa ansiedade, né? Essa ansiedade que te deixa paralisado, medo de fazer muitas coisas, preocupações, aí sim, ela é uma ansiedade generalizada, né? Transtorno de ansiedade generalizada. É a Certo. TAG, né, que eles falam, que a gente Isso. usa. Sim, sim. TAG. Uma outra pergunta agora voltado para os pais em torno da criança. Quais são os sinais que uma criança dá que precisa de uma psicóloga, de um psicólogo? Então, tem vários sinais, né, que precisam ser observados. Mudança de comportamento, a mudança de comportamento, ou às vezes a criança muito tímida, né, às vezes porque na verdade tem a questão do atendimento multidisciplinar, né? Uhum. Talvez ela precisa de um fono, talvez ela vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Então, assim, o primeiro ponto é observar os sintomas que ela tem. O ideal seria a gente levar no fono, porque o pediatra também ele ajuda muito nessa questão, Uhum. né? Às vezes está com problema na fala, vai para fono. Então, ou de repente o paciente ele chega na terapia e aí ele está com problema na fala, né? E o psicólogo também pode verificar essa questão e encaminhar para fono. Então, os pais precisam observar quais são a mudança de comportamento, ou pode ser uma mudança de comportamento. A criança era alegre, de repente ela ficou acuada, quer ficar mais no quarto, era comunicativa, já não está mais comunicativa. Mudança de comportamento. Ou às vezes pode ser que a criança já é uma criança assim, muito caladinha, muito reprimida. Então, os pais precisam olhar para isso e entender, né? Eu preciso buscar ajuda profissional, entendeu? Tanto na mudança de comportamento, quanto no comportamento dessa criança que ela já vem, desde pequenininha, apresentando que algo não está legal. Eu, quando era mais jovenzinho, criança, eu fui consultado, né? Eu participei de algumas consultas com a psicóloga e ela fazia muito jogo comigo, pegava aquela parte cognitiva, né? E Sim. trabalhava em cima de jogos, brincadeiras. Qual é a importância da brincadeira dentro de uma consulta? Daniel, é muito importante, né, o atendimento lúdico, porque a criança, ela não tem a facilidade que o adulto tem de falar. Embora, quando o adulto chega também na terapia, nem sempre ele tem muita facilidade para falar. Uhum. Ele também tem dificuldade. Mas a criança, ela não consegue expressar de forma que você possa, do que você precisa, né? Que ela fala para você. Às vezes ela não consegue expressar. Na brincadeira, enquanto você está ali nos jogos, né, nas brincadeiras com ela consegue falar muito mais. Eu tenho paciente infantil e a gente vai jogar xadrez. Por exemplo, a gente estava jogando xadrez. E mesmo sem eu perguntar nada para ele já vinha me contando tudo que ele queria falar. Porque ali é um momento de descontração, ele tá à Que pode ser não estar liberdade. no olho também, Sim, aquela coisa tão tensa, né? sim, sim, sim. E assim, como ele já tem essa confiança, então ele sabe o que que ele pode falar, né? A gente faz um contratinho para a criança, falando para ela, né? Olha, o nosso tratamento ele vai ser assim, vai ser dessa forma, né? É um contrato entre você, entre eu aqui no consultório, né? Não vai ser passado nada para os seus pais, a não ser que seja uma coisa que realmente precisa passar. Então você vai passando essa segurança para ele. E aí, às vezes, ele pode sentar e conversar com você, mas quando a criança é pequena, o ideal é o lúdico mesmo. E faz muita diferença, muita diferença. Ali você vê a coordenação motora da criança, você vê a paciência dela, né? Se ela é uma pessoa, é uma criança irritada ou não. E a gente vê até mesmo Vai alguns perfilando, comportamentos. né? Sim, e ela vai te mostrando os comportamentos que ela tem em casa, os comportamentos que os pais têm com ela. Então, mediante o jogo, desenho, você consegue perceber bastante coisa. Legal, a gente falou de criança, agora vamos falar de casal, porque a gente está falando de família também, né? De uma forma Uhum, geral. isso mesmo. Qual é a melhor estratégia eficaz, uma estratégia com muita eficácia para um relacionamento, uma comunicação legal entre o relacionamento entre marido e mulher perante os filhos? Tá. Eu vou falar para você, eu vou te dar para você um exemplo do que eu
do trabalho que eu faço, porque como eu não sou casada e não trabalho com casais propriamente, né, terapia de casais, eu vou te falar algo que eu acho que é muito importante, não só para casais, mas que ajuda muito. Como eu te disse antes, eu sou analista de perfil comportamental. Certo. Eu acho que a análise de perfil comportamental, ela ajuda muito. Sabe por quê, Daniel? Quando você entende o seu perfil, fica muito mais fácil de você entender a outra pessoa. Porque, por exemplo, o Daniel, ele tem o perfil X, a esposa tem o perfil Y. E nós nascemos, é da nossa essência, a gente nasceu com esse perfil. Agora, tem coisa que a gente pode adaptar, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com DISC. Então, tem a dominância, você conhece? Conheço, diz que Aí tem a dominância, a muito usado nas influência. empresas. Sim. Aí tem o estável E é e bem tem o legal. conforme. Então, por exemplo, uma pessoa que é dominante, ela perde um pouco a paciência com uma pessoa que é estável, porque o dominante ele é uma pessoa muito objetiva, é uma pessoa rápida, tem uns que costumam ser bem elétricos, né? O estável ele já é mais calmo, ele já é mais para conversar, ele tem mais paciência. Então, às vezes não dá muito certo um com o outro. Então, precisa ser trabalhado isso aí. Se eu, Ednei, eu conheço o meu perfil e de quem está comigo, do meu lado, eu preciso entender, não, poxa vida, isso não é uma implicância da pessoa, isso é o perfil dele, eu preciso entender, eu também preciso, né, saber conversar com ele na linguagem dele. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Eu acho que o diálogo também, eu tenho certeza, né, que o diálogo ajuda muito, confiança, cumplicidade, que são coisas que, não só no relacionamento de casal, mas no relacionamento no dia a dia, né, com as pessoas, os amigos, na empresa. Então, o diálogo também, ele é a base de tudo, né, no relacionamento. E a confiança, tendo confiança, fidelidade, são coisas que precisam buscar. Eu creio que não tem muita coisa nova, sabe, Daniel? É praticar o que precisa ser praticado ali dentro do relacionamento. Porque a gente já sabe o caminho, o que precisa, talvez a gente fazer, né? Bacana. Qual a função, se tem, eu acredito que tenha, do exercício físico para uma boa saúde mental? Acho que você já comentou alguma coisa, mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais nessa parte aí do exercício físico. Tem alguma coisa a ver com o mental também? Tem. O exercício, a gente falou, né, sobre qualidade de vida, sobre a beleza, né, exterior, e a gente até falou do exercício, né? O exercício físico, ele ajuda muito, porque ele traz essa qualidade de vida, porque a gente tem, quando você se exercita, né, além de você se sentir uma pessoa melhor, você pensa no seu bem-estar e no seu corpo. Né? Principalmente mulher, o homem que são os vaidosos, né? Eles estão sempre, olha no espelho, nossa, eu preciso buscar algo, né, que vai melhorar a minha estima, a minha autoestima. Então, assim, além do benefício do corpo, né, da nossa beleza, esteticamente falando, ele traz esse benefício também, o relaxamento, né, da mente. Quando você está ocupado ali exercendo o exercício físico, a sua mente também ela está trabalhando. E não tem nada melhor de quando você sai da academia e você sente poxa vida, cumpri ali o que eu precisava cumprir, estou me sentindo bem, estou disposta, porque traz uma disposição muito Sim. legal para o nosso corpo, né? Então, assim, contribui muito para a saúde mental. Se a gente for olhar, tem todo um contexto. A saúde física, às vezes a gente pensa, eu vou cuidar da minha mente, eu vou no terapeuta, eu vou tomar medicamento, mas se você cuidar da sua alimentação, se você cuidar do exercício físico, né? E fazer atividades também que te dá prazer, porque não só o exercício físico, como academia ou musculação, mas tem danças, pessoas que gostam de fazer dança, isso traz prazer pra gente. E o prazer, todo mundo quer sentir. Então, quando traz esse prazer, a nossa mente entende que está tudo bem. E juntando, né, o exercício, a alimentação, a nossa vida social, quando a gente tenta equilibrar todos esses pontos, a nossa saúde mental, a tendência é ir melhorando cada dia mais. Tem que ser um equilíbrio entre saúde mental, saúde física, saúde social e saúde espiritual para a gente que é cristão, né? Eu trabalho Com muito com isso. certeza. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que a saúde, né, o contexto ali da saúde, ela aponta que é a saúde física, saúde mental e saúde social. Mas eu sempre coloco, na minha Na sua definição, concepção. é saúde física, mental, social e espiritual.
Acho que é muito importante. Bacana. E tem algum versículo que você queira citar para o pessoal de casa, que você acha muito relevante? Lógico, todos os versículos Sim, são bem relevantes, né? Mas tem algum que te chama mais atenção falando sobre ou ansiedade ou dentro dessa área da psicologia? sim. Tem o versículo de Filipenses 4, que eu sempre falo ele, né, às vezes em palestra que eu estou falando, em entrevista, eu gosto muito de ler esse versículo, porque a Bíblia, né, já vem falando dessa Uhum. ansiedade. Então, quer dizer, Jesus, ele mostra pra gente que ele cura, ele pode todas as coisas. Mas a gente sabe também que a gente não consegue, muitas vezes, se não tiver um cuidado de um psicólogo, do medicamento, né? Mas como a gente é cristãos, a gente busca muito na palavra. E a Uhum. Bíblia, ela traz esse consolo, ela traz conforto. E aí eu gosto do versículo 8, né? Que fala assim, vou começar no 6, eu vou ler o 6 e o 8. Uhum. O 6 é: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos concedidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. No 8 ele fala: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, e uma outra coisa, eu acho muito lindo esse versículo, né? Ele, para mim, ele traz muito conforto. E uma coisa que eu acho muito bacana, Daniel, de tudo que a gente falou aqui, né, sobre saúde mental, a gente praticar também, a gente viver no nosso dia a dia a prática da gratidão, sabe? Uhum. Agradecer por cada coisa. Abriu a janela, nossa, que sol lindo. Ah, vai chover, que legal, né? Contemplar as pequenas coisas, porque a gente não está conseguindo contemplar, é muita correria, né? Adquirir um item para você na sua casa, um pertence, agradece a Deus. Desejou comprar um livro, pega esse livro, agradece a Deus. Deus, muito obrigada. Eu desejei tanto esse livro, eu estou com esse livro agora, né? Porque você deseja, você vai lá e compra, aí você lê, coloca aqui e você já quer outra coisa. Você nem agradece pelo aquilo que você adquiriu, Só quis né? chegar na meta do Só quis chegar alcance. na meta. E é gostoso chegar na meta, né? Desafiador, é muito legal. Uhum. Mas é agradecer, porque quanto mais você agradece, né? Deus entende que Ele pode fazer mais por você. A gente precisa exercer. Eu faço muito lá em casa, eu tenho uma folhinha e tenho a gratidão da semana inteira. Então, na segunda, 3 motivos de gratidão. Na terça. Então, assim, às vezes você não dá nem para colocar É o legal o pessoal motivo. colocar ali os motivos, em Sim, 3, 4 motivos, na geladeira, agarradinha ali na sim. geladeirinha ali, e já Sim, ficar. segunda-feira. Quais são os seus 3 motivos de. Aí, às vezes, tem lá 1, 2, 3. Aí, quando vê, você já passou pro 4, pro 5, porque é muita coisa para agradecer, né? Eu vejo que a gratidão é como a prática da oração. Às vezes Sim, você não. Eu estou aqui batendo um papo contigo já de 1 hora, mas às vezes, digamos que eu não consiga conversar com Deus 3 minutos, fazendo é uma verdade. oração, Não porque eu não consegue. sei orar, porque eu não sei fazer isso ou aquilo. Mas a oração também é assim: você começa com 5 minutos, 3 minutos, 5, daqui a pouco você tem 10, Prioridade, né? aí Aí daqui é a pouquinho, quando prioridade. você. Exato, Tem que daqui ter. a pouquinho você está 40, 50 minutos, 1 hora de joelhos e não sentiu aquele momento passar porque você está ali naquele Verdade. bate-papo com Deus direto. Isso é gostoso É demais. gostoso, é Eu verdade. tenho essa experiência e é maravilhoso. Eu sempre tive a prática de orar às 3 da manhã. Ah, eu faço isso. Três e Sempre às meia. 3 da manhã, às vezes às 4 da manhã. Hoje eu acordei 4h30 da manhã e falei assim, eu vou ler a palavra, né? Então, amém. É importante isso, né? A gente Daniel, ter essa e leitura. A leitura também, eu creio que ela é algo muito, muito é importante, né? enriquecedor. Quanto maior a sua leitura for, maior é o seu vocabulário É e verdade. maior é o seu conhecimento, maior é o Sim. seu argumento. Desenvolvimento. Exatamente, nessa área toda. Edneia, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque a tecnologia chegou, estamos sempre com o celular na mão, né? Às vezes dispensamos a folha, estamos aqui com a Sim, pauta no no celular celular. e às vezes É você verdade. tá ali com a pregação ao invés de você estar com uma folha, tá ali com o celular, um tablet, enfim. A tecnologia chegou e a telemedicina também. Como é o impacto da psicologia com a telemedicina? Como é essa adaptação com as novas técnicas tecnológicas?
Então, a tecnologia, ela avançou bem depois da Sim. medicina, né? Porque da Covid, né? Da Uhum. pandemia que a gente teve. Porque isso aí já era previsto acontecer mesmo, né? Só que antecipou. Então, eu vejo que, assim, pode ser que teve alguma dificuldade no início, mas hoje eu não vejo dificuldade nenhuma. Inclusive, a terapia cognitivo-comportamental, ela consegue fazer as terapias online com brinquedo, mostrando para a criança, fazendo jogos online, entendeu? Então, assim, ela está muito interativa. No início, realmente, não teve tanta interação. Mas a partir do momento que foi caminhando para a tecnologia, para a telemedicina, então a psicologia também ela foi se desenvolvendo, né? Que a gente precisa se desenvolver. Então a terapia hoje online, ela ajuda muito e tem muita gente que prefere online. Então, assim, a criança que você brinca com ela aqui com um joguinho lúdico, hoje tem os jogos online que você pode Eu tive também essa conversar com experiência ela. na pandemia. Sim, sim. E eu era muito contra, tá? Eu achava, não, a psicologia tem que ser presencial. Eu gosto presencial, para te falar a verdade, eu gosto Sim. muito. Mas eu fiz terapia, eu mesma fiz terapia online várias vezes, não, 2 vezes, né, com profissionais diferentes, porque quando eu mudei para cá. Mas assim, e hoje eu faço supervisão também online. Eu vejo que assim, o caminho é esse mesmo, facilitou muito. E eu acho que a tendência vai ser o online mesmo. Por mais que o presencial ele faz muita diferença, eu acho que a tendência vai ser o online mesmo. A gente está caminhando para isso. Hoje os estudos, né, os cursos são todos EAD. Então, acho que Sim. ninguém está querendo sair de casa para ir lá para o psicólogo. Ah, não, hoje eu estou aqui no meu conforto da minha casa, vamos fazer por aqui. Fica em casa, no quarto, Sim, sozinho, entra dentro do sim, seu escritório mesmo, ali, já sim, tá isso ali mesmo. bem tranquilo, né? Hoje é o comodismo, né? Para Também mim, conta muito, né? e eu que tinha também muita dificuldade, por exemplo, com os testes que eu trabalho, de perfil comportamental, eu consegui fazer todos online. Para te falar a verdade, eu fiz um só que foi presencial, o restante todos online. E eu pensava que não ia dar certo. Então, assim, deu muito certo, está dando certo, e eu creio que daqui para frente é a evolução cada dia mais, cada dia maior, né? Para apresentar o online com outras coisas melhores ainda que pode ser feito no online, né? Sim. Mais uma pergunta aqui. O que você gostaria de ver mais e que as pessoas pudessem valorizar mais na área da saúde mental? Ou assim, deixa eu reformular a pergunta. Uhum. O que você gostaria de ver mais reconhecido ou valorizado na área da saúde mental? Eu vejo que o que mais precisa ser reconhecido, Uhum. valorizado, é a prevenção. Porque a gente faz, né? Igual eu falei para você, a gente procura tanto profissional para fazer um check-up, para fazer uma consulta, mas a gente não faz essa prevenção da nossa saúde mental, que é Sim, muito importante. Então, por exemplo, hoje está tudo bem, eu não tenho problema nenhum, mas assim, eu estou analisando todas as minhas áreas, está ótimo. Se eu estiver com a saúde mental, graças a Deus, está muito bom, né? Mas se tem algo incomodando, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar ajuda. E eu vejo que é uma vontade minha, né, como psicóloga, e agora voltando para essa área, buscando mais conhecimento, estudando mais sobre isso, eu fico vendo a importância, porque se os nossos pais, os idosos hoje, eles estão passando por tantas coisas, né? uhum, Traumas de antigamente, coisas que não foram resolvidas, feridas, né, que estão abertas ainda até hoje. O que que a gente pode fazer de diferente hoje, no nosso mundo hoje, para que os jovens de hoje, lá na frente, eles chegam melhor do que a gente chegou? Porque a gente veio cheio de traumas, de decepções, de expectativa que a gente colocava no outro. Hoje não. Hoje as redes sociais, a tecnologia, ela nos ensina, né, o que que a gente pode melhorar. Então, para a gente melhorar é buscar o conhecimento. Então, hoje, o que eu acho que deveria ser prioridade é a gente buscar isso, né, falar de saúde mental nas igrejas, né, principalmente tem igrejas, né, que tem tabu ainda de falar de psicólogo, tem igreja que não aceita, né? Ah, não, mas você tem que buscar a Bíblia. Sim, a gente precisa buscar. Mas hoje também tem os profissionais aí que também pode ajudar, pode dar um norte. Se você precisa buscar um cardiologista para você ver como está o seu coração e tomar o medicamento, por que que você não pode buscar um psicólogo ou um psiquiatra e cuidar da sua saúde também para aliviar um pouco o sofrimento, né? sim. Então, eu vejo que são coisas importantíssimas que a gente não pode deixar de falar. E falar bravamente mesmo sobre saúde mental na nossa família, para os filhos, amigos, né? Muitas pessoas com esse sofrimento e talvez a gente mesmo.
Porque a gente fala sobre saúde mental, mas ninguém é um super-herói, super-heroína. Uma hora ou outra a gente também vai estar com a saúde mental enfraquecida, né? Então, que vai trazer um adoecimento. Então, a gente precisa falar mais sobre isso e priorizar realmente nesse tempo agora, além, né, das outras saúdes que a gente falou aqui, a saúde mental, que foi tão deixada de lado. Então, o seu grito é: vamos prevenir. Socorro, vamos prevenir para, né, termos uma saúde mental saudável, né? Isso é bom demais. Minha amiga, o papo tá ótimo, mas chegou aquele momentinho de terminarmos o nosso podcast. Eu quero aqui agradecer com todo o meu carinho, com todo... Hoje o pastor Júlio não teve condições de estar conosco aqui por motivos pessoais, mas eu quero aqui mandar um abraço, pastor Júlio, Deus abençoe. Júlio César, grande amigo, e te agradecer também com todo esse carinho que você teve aqui de nos atender, trazer essas informações ricas para a gente. E você tem aí um minutinho para você falar para o povo de casa, aí dar uma palavra de prevenção, uma palavra bíblica, a palavra que vier ao seu coração. Primeiramente, Daniel, sou eu quem agradece pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade. A gente sabe o quanto é importante falar sobre isso. E eu gostaria de falar para o pessoal de casa isso mesmo, a prevenção, né, com a saúde mental. Cuida da sua família, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, dos idosos. Preocupem, busquem ajuda, conversem, né? Tenham um ouvido ali de escuta para ouvir o desabafo, né, do idoso, de uma criança, para que a gente possa, né, ter essa sensibilidade de entender se a pessoa está passando por algum problema, alguma saúde, adoecimento mental. Então, assim, vamos prevenir, vamos falar mais sobre saúde mental, pesquisar mais sobre isso, né, para que a gente possa viver nesse tempo com a saúde mais equilibrada. Pessoal, nós estamos terminando, mas eu quero lembrar você novamente que de 6 a 9 de junho estaremos realizando a primeira conferência missionária na Igreja do Nazareno, a primeira conferência da MNI, Missões Nazareno Internacionais. Eu, como presidente do Ministério de Missões da Igreja do Nazareno, quero convidar você com aquele carinho todo especial a estar com a gente sempre às 19 horas na Rua Tolentino Monteiro Dias, número 265, na Vila Isabel, próximo ao cemitério da Vila Isabel. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero aqui agradecer o carinho da sua audiência. Continue aí, espalhando o link. Pega o link daí do YouTube, espalha, dá o like, ative o sininho de notificação e siga a gente nas redes sociais. Deus abençoe. Shalom!